Graça e paz sejam com todos. Estamos aqui hoje com mais um estudo da nossa escola dominical, trazendo um tema com certeza muito atual, um tema com certeza muito importante para nós cristãos nos atentarmos, né? E a cada dia que passa, esse tema, de uma forma ou de outra, ele acaba surgindo, voltando, ressurgindo outras vezes aí no nosso dia a dia. E é justamente essa relação, qual é de fato a relação entre a ciência e a Bíblia, né? E a gente propõe aí, dentro desse estudo, olharmos um pouquinho para os tipos de conhecimento, né, usados na ciência, para o tipo de conhecimento revelado na Bíblia e sobre como deve ser a nossa postura frente a eles, um pouquinho da relação entre eles. Então, vamos olhar nessa perspectiva, tradições ou contradições. Então, já damos início aqui com a nossa introdução, os seguintes tópicos. Vou me esconder aqui para a gente ter mais atenção ao texto. Muito provavelmente você já ouviu um ataque à Bíblia feito em nome da ciência. O apóstolo Pedro, ele escreveu lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 14 e 15, que nós devemos estar prontos para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Nós devemos estar prontos. Daí a importância desse estudo, estarmos preparados, sabermos como responder. Às vezes os ataques, né? No versículo 14 ele fala de sofrimento por causa da justiça. Às vezes os ataques, né, no nosso contexto, eles são ataques, digamos assim, apenas psicológicos, né? Dificilmente a gente ouve falar de um caso de um ataque físico, não é? Mas ainda que nós venhamos a sofrer por causa da justiça, nós devemos estar sempre prontos a mostrar, a pregar, a expor qual é a esperança que há no nosso coração. Daí a importância da gente se preparar nesse sentido. Na carta de Judas, no versículo de número 20, o autor bíblico ele fala sobre a importância de nós sermos edificados na fé santíssima. Ele vai falar isso num contexto de falsos ensinos, de falsos mestres, de exortações que são necessárias a serem feitas para a igreja. Era assim naquela época para a qual ele estava escrevendo, é assim nos dias de hoje. Precisamos ter cuidado com as armadilhas do mundo, precisamos ter cuidado com as rotulações, precisamos ter, de fato, a nossa fé edificada. Isso é que vai nos garantir esse preparo para nós respondermos à razão, né, da esperança que há em nós, porque a nossa esperança ela surge exatamente da nossa fé. E olhando para essa relação entre, digamos assim, essa guerra que meio que foi colocada entre a ciência e a Bíblia, nós vemos que na época do Iluminismo, lá no século XVII para o século XVIII, mais ou menos, nós tínhamos aí antes desse período, nós tínhamos uma ligação até muito próxima entre a teologia e a ciência. Ao contrário do que nós vemos hoje, ao contrário da cultura dominante nos dias de hoje. Antes desse período chamado Iluminismo, muitas vezes a teologia, o estudo das coisas espirituais, das coisas superiores, ele era considerado mais digno até do que o estudo, digamos assim, das ciências naturais, né? das coisas materiais. E aí, depois desse momento, o pensamento passou a ser uma valorização excessiva da razão, da racionalidade, da capacidade de articular um pensamento, da capacidade de chegar a conclusões a partir de deduções, enfim, você
teve o desenvolvimento de um chamado método científico. A gente não vai tratar em detalhes aqui, mas é algo também importante para o entendimento do conhecimento científico. E aí, o que acontece? Esse sistema filosófico, ele não rejeita a religião logo de cara. Ele não chega e diz, não, a partir daqui para frente a gente não aceita mais a religião. Ele não faz isso. Mas ele diminui a importância, diminui o valor da religião. A religião, a teologia, era visto como algo superior, e depois do iluminismo passa a ser visto como algo aceitável. A pessoa quer acreditar em Deus? Não, isso daí tudo bem, cada um faz o que quiser, mas com aquela visão arrogante. Na verdade, eu acho que a palavra é essa. Porque, como a gente vê aqui no terceiro tópico, a filosofia da época desenvolveu esse pensamento, né, de que o homem e que a razão humana era suficiente. Você não depende mais de um, entre aspas, ser superior, né? Então aí você começa a separação. Você começa a separar a ciência de Deus da ciência natural. A ciência, digamos assim, o entendimento, o estudo das coisas espirituais do estudo das coisas naturais. E isso é importante, porque todos nós já nascemos, né, nessa época, já de modernidade, pós-modernidade, onde esse desenvolvimento do iluminismo, ele já está praticamente cristalizado na nossa sociedade. Então, hoje em dia, o cristão, ele tem, né, ele casa, ele tem seus filhos, e eles já nascem aí nesse contexto onde toda a cultura ao seu redor já considera a religião como algo irrelevante, já considera a Bíblia como aí, no máximo, um livro que tenha bons ensinamentos, como se fosse um conjunto de uma ética e mais nada. Quer dizer, a nossa cultura, e isso é essencial, por isso que eu estou investindo esse tempo aqui para a gente entender bem esse ponto. A nossa cultura já carrega entranhada em si essa ideia de que a Bíblia ela não é tão relevante quanto a ciência. E o nosso intuito aqui nesse estudo é tentar mostrar a realidade, como as coisas são de verdade, à luz da palavra de Deus. Vamos então. O que é o conhecimento científico? A gente tem uma definição num dicionário básico de filosofia que diz a ciência, né, é um saber, quer dizer, um conhecimento metódico, quer dizer, você usa um método, já mencionei aqui, método científico, e rigoroso, organizado, ou seja, você tem regras que devem ser seguidas, você tem uma organização, você tem uma estrutura. E esse conhecimento, ele pode ser ensinado, pode ser transmitido, levado aí de um mestre para um estudante, né? A ciência, ela propõe uma explicação racional e objetiva da realidade. Olha aí, a influência do iluminismo, né? Você tem a razão e a objetividade tomando aí à frente, assumindo o lugar de prioridade, né? E aqui, por fim, chegando inclusive a fazer previsões sobre resultados, quando as causas são conhecidas e controladas experimentalmente. Quer dizer, a ciência tem esse caráter, né? Quando a gente pensa em ciência, talvez a gente esteja mais perto da realidade se a gente pensar em um experimento, né? Não necessariamente em uma pessoa de jaleco dentro de um laboratório, mas algo que pode ser reproduzido experimentalmente. Pode ser no laboratório, sim, mas de repente você consegue, como um colega meu já fez, você consegue produzir um conhecimento científico na cozinha da sua casa. Tem um exemplo de um colega que, para um trabalho mesmo, né, nos seus estudos,
ele desenvolveu um método de fazer o peito de frango perfeito. Então, ele controlou ali de acordo com essas características da ciência, né? De maneira metódica, com rigor, seguindo ali as regras, obedecendo uma estrutura. Ele relatou tudo o que ele fez e aí, experimentalmente, ele tentou chegar ali à definição de qual seria o melhor frango para ele preparar. E esse frango, né, de acordo aí com esse estudo científico que ele fez na cozinha dele, ele chegou à capacidade de repetir. Então ele tem essa receita e ele consegue repetir. Então isso é muito resumidamente aí, porque esse assunto é imenso, né, o que a gente entende, né, por ciência. E aqui nós já temos uma consequência direta do conhecimento científico, desenvolvimento da ciência, né? É a própria palavra desenvolvimento. Você adquire conhecimento, você desenvolve, né? Você constrói em cima, como muitas vezes a gente vê em escolas, em cursos, os professores mostrando, né, de maneira didática: olha, a gente tem a base aqui do conhecimento. Se a gente fosse pensar na matemática, né, você não vai estudar aí uma equação de segundo grau sem antes aprender o quê? A somar, subtrair, a multiplicar, a dividir. Então você tem uma sequência, né? Você tem esse crescimento do conhecimento científico, né? Ele faz parte, tá arraigado já. A Bíblia fala, o profeta Daniel menciona, no capítulo 12, versículo 4, né, que o saber se multiplicará. A quantidade de conhecimento científico que é gerada no mundo hoje, essa taxa de publicações é altíssima. É humanamente impossível se manter 100% atualizado com o conhecimento científico de basicamente qualquer área. A não ser que seja, claro, algo muito restrito, muito específico, mas hoje em dia a quantidade de conhecimento científico produzido é muito alta, né? É algo assim, eu não peguei, na verdade, nenhuma estatística para a gente trazer aqui, mas a quantidade de publicações, a quantidade de artigos, enfim, a quantidade de estudos, de teses sendo desenvolvidas, é algo que, como eu falei, é humanamente impossível. É impossível a gente acompanhar o que é produzido no Brasil, o que dirá no mundo. Então a gente vê aí, né, no meio desse nosso estudo sobre o que é o conhecimento científico, a gente vê uma profecia bíblica, né, se cumprindo de maneira cabal, né, multiplicação do saber. A gente tem algumas limitações também. A ciência, ela precisa de algum tipo de medição, né? Às vezes vai ser uma medida direta, às vezes uma medida indireta, mas você precisa medir para você ter aquele rigor, ter aquela organização necessária à ciência. E esses instrumentos, eles estão sujeitos a erros, né? Uma coisa é eu estar numa conversa informal e alguma pessoa me perguntar: qual é a sua altura? Eu vou dizer: é mais ou menos 1,85. Outra coisa é eu estar fazendo um exame clínico, né? Estar ali precisando dessa informação com uma certa precisão, e aí o médico, a pessoa que estiver fazendo isso, ela vai usar, né, um instrumento, e aí vai chegar numa medida precisa da minha altura, né? Então, mesmo assim, a gente precisa entender: você pode melhorar muitas vezes a produção do conhecimento, né, se você melhora o instrumento de medição, se você melhora a sua capacidade de medir. Então, essa é uma das limitações, que você tem uma dependência da capacidade de medição, e você tem também aqui a necessidade de interpretação dos dados e dos resultados. E aí pode até parecer um pouco estranho num primeiro momento chamar isso de uma limitação, mas o que acontece? Muitas vezes nós acabamos inconscientemente achando que a ciência, né, a produção do conhecimento científico é algo que você
de repente preenche, é como se você estivesse preenchendo uma planilha, e aí você aperta lá o botão de Enter e pronto, chegou uma resposta final. Não é. O conhecimento científico, ele precisa da ação do chamado cientista, né? Fazendo ali minimamente uma interpretação daqueles resultados que ele obteve, daqueles dados que foram produzidos através da sua busca aí pelo conhecimento científico. Então a gente já tem aí necessariamente um fator humano, né? E nós somos humanos, somos falhos. Então você tem essas limitações que de forma alguma servem para você diminuir a importância da ciência ou do conhecimento científico. Apenas servem para nós termos aí um sinal de alerta. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo algo do tipo: a ciência já explicou isso, e a gente trata a ciência como se fosse uma entidade, né? A gente tem essa tendência na nossa cultura também de tratar as pessoas de acordo com o grupo em que elas estão. A gente tenta sempre rotular as pessoas de um determinado grupo e tratar ela de acordo com esse grupo, e esquece da unidade fundamental, que é o indivíduo, que é a pessoa. Então, na verdade, quando a pessoa fala, olha, a ciência diz que isso, aquilo, na verdade ela está falando de opiniões individuais de pessoas que fazem ciência, de cientistas. Então, a gente precisa ter consciência dessas limitações quando a gente estiver analisando, interpretando aí a produção do conhecimento científico, né? Uma característica importante, né? O conhecimento científico ele evolui, né? Mesmo com base no erro. Então o erro ele já faz parte ali. O erro ele serve aí de certa forma como um trampolim para que o conhecimento científico seja produzido. Você pode refinar aí, reformular as suas hipóteses e melhorar o seu modelo, melhorar aquilo que você está buscando entender, está buscando estudar ali nessa produção do conhecimento científico. E agora nós vemos o que a Bíblia é. Creio que se você está assistindo esse vídeo, você deve saber do que a gente está falando aqui. Então, esses 4 tópicos foram tirados do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, e vamos tratar aqui rapidamente, só passando nos pontos mais importantes. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela foi escrita por homens santos, né, que foram inspirados pelo Espírito de Deus, e ela é nossa regra de fé e prática. Então a gente já começa a romper com aquele ideal iluminista de que a religião, de que a Bíblia ela serve para as questões espirituais e a ciência e a razão elas servem para as coisas materiais. Não. A Bíblia não é somente a nossa regra de fé, ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia também ela é autoridade, independente, não importa se você tem aí ou não alguém assinando embaixo. A Bíblia é autoridade por ela mesma. Ela não depende de uma estrutura de uma igreja, ela não depende da aprovação de um homem comum, de um leigo, de um oficial de igreja, de nada disso. Ela é autoridade por si só. Por quê? Ela depende apenas de Deus. Deus é o autor da palavra dele, Deus é o autor da Bíblia. Então ele é a autoridade e a sua palavra tem autoridade. Nós devemos então receber a Bíblia. Devemos olhar para a Bíblia com muita reverência, pois ela é palavra do Deus soberano, todo-poderoso. A Bíblia revela, isso aqui é muito importante. A Bíblia fala tudo que Deus decidiu revelar sobre a glória dele e tudo que é necessário para o homem saber a respeito da salvação, da fé e da sua vida como um todo. A Bíblia, ela tem o nosso Senhor Jesus Cristo no centro. É o assunto principal. Ele é
exatamente o meio. O Antigo Testamento aponta para Cristo que viria no futuro, e o Novo Testamento revela o Cristo prometido nas Escrituras, que estava ali, vivendo, veio como um de nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E todo aquele que nele crê como seu único Salvador recebe a vida eterna. E isso é muito importante, porque esse é o assunto, essa é a intenção da Bíblia, é revelar o nosso Senhor Jesus. Tudo que é dito sobre a glória de Deus e para a nossa salvação, para a nossa fé e para a nossa vida, está aqui revelado na Bíblia. É isso que a Bíblia faz, nos revela. E, por fim, ela mostra que as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas, elas podem ser compreendidas. E aí o termo da confissão de fé, que podem ser bem compreendidas por doutos e indoutos. E aí é muito importante a gente notar essa distinção. Conhecimento científico, muitas vezes, ele é restrito à pessoa que tem um alto grau de instrução, uma alta capacidade intelectual. Mas o conhecimento bíblico, ele depende da ação do Espírito Santo sobre a pessoa que está buscando esse conhecimento. Logo, não importa, não há distinção, não há necessidade de você ter um diploma, um certo nível de educação, você sendo homem, mulher, sendo escravo, livre, judeu, grego, enfim, você pode receber essa compreensão, porque ela não depende de coisas humanas, mas sim da ação do Espírito de Deus. E aí a gente vê aí um paralelo entre o saber bíblico e o saber científico. Ambos são rigorosos, metódicos e podem ser ensinados, como nós vimos. A Bíblia nos mostra, em Deuteronômio 6, versículos de 6 a 7, uma ordem de que as palavras da lei fossem transmitidas para a geração seguinte, né? Fossem ensinadas aos filhos do povo de Israel. Em Josué 1, o Senhor se revela a Josué e manda que ele seja forte, corajoso e que não se desvie da lei de Moisés, da lei que Deus deu ao seu povo, né? Para que ele faça segundo tudo quanto está escrito ali. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala a grande comissão, Mateus 28, ele vai dizer para que os discípulos, né, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Transmissão do conhecimento. E cada um, né, o saber científico e o bíblico, cada um tem o seu próprio rigor, o seu próprio método e a sua própria forma de ensino, né? E o científico ele se vale inteiramente da razão, da racionalidade, né, da capacidade de raciocínio do ser humano. E no bíblico, nós, como já mencionamos anteriormente, nós nos valemos da fé, porque nós reconhecemos o que? Precisamos da fonte do conhecimento, que é o nosso Deus. Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Para nós entendermos, para nós contemplarmos a maravilha da Bíblia, precisamos que Deus abra os nossos olhos. Nós não fazemos isso, e é importante aqui também frisar bastante esse ponto. Quando nós recebemos a capacidade de enxergar as maravilhas da lei, de receber essa sabedoria bíblica, nós não estamos anulando a nossa capacidade de raciocínio. Muitas vezes essa é a acusação que é feita pelo mundo. Que o cristão ele não pensa, ele aceita todas as coisas como uma questão de fé. Sim, nós temos fé. Sim, nós temos aqui uma fonte de conhecimento que é a coisa mais importante das nossas vidas, que nos instrui e nos fortalece na fé. Mas nós não deixamos de raciocinar por causa disso. Muitas vezes é nesse ponto que o cristão, digamos assim, não está preparado para responder aos ataques,
né? E aí a gente continua o nosso estudo aqui. O saber científico, ele busca conhecer a verdade, fazendo o quê? Investigando a realidade, através das suas ferramentas. O saber bíblico é a verdade revelada. Então, o saber científico, ele está sempre aí evoluindo, como nós vimos. Ele está crescendo, formando aí uma pirâmide. O saber bíblico, ele já está estabelecido, porque Deus revelou essa porção. Ele disse, isso daqui é o que é necessário para o ser humano saber. E é isso que nós temos. Nosso Senhor Jesus orando, né, a sua oração sacerdotal, ele pede a Deus Pai para que nos santifique, né, na verdade. Ele diz, a tua palavra é a verdade. Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como um de nós na plenitude do tempo, e ele é revelado nas Escrituras Sagradas como o caminho, a verdade e a vida. Então, o que a ciência busca, nós já temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a ciência, ela traz aí um caminho alternativo, como nós vimos, como métodos aí alternativos para buscar a verdade, né? Mas o conhecimento de fato da verdade, somente a Bíblia pode trazer. Somente no saber bíblico nós temos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Então, a gente tem essa diferença de métodos e a Bíblia já revela que há uma diferença de resultados também. Fora do conhecimento do Cristo revelado na Palavra de Deus, não há o conhecimento da verdade de fato. Por fim, ambos possibilitam previsões. O saber científico ele vai se basear em alguns modelos, né, um conhecimento adquirido no passado para fazer uma previsão para o futuro. E aí tem um livro muito interessante chamado O Resgate da Fé, que o autor argumenta isso. O fato da ciência, né, se basear no passado para criar um modelo para o futuro já é por si só um ato de fé. Por quê? O cientista ele crê que o futuro vai ser igual ao passado. Mas ao mesmo tempo, normalmente é esse mesmo cientista que crê que o mundo, né, não é governado por um ser superior. Ele rejeita a ideia completa de Deus e ele acredita no acaso, mas ao mesmo tempo ele age com maneira assim, de maneira que não tem outra forma de explicar. É fé. Ele crê que o futuro vai se comportar, digamos assim, da mesma forma que o passado, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas recomendações de livros também interessantes, alguns links sobre os assuntos que a gente está tratando aqui, né? E nessa questão de fazer previsões, nós temos a profecia bíblica, que é um assunto aí sensacional, um assunto que a gente pretende abordar em algum momento nos nossos estudos aqui na Escola Dominical também, mas que basicamente é como a gente lê aqui. A literatura profética bíblica, né, ela já perdura por mais de 3 milênios, sem ter cometido nenhum erro. Simples assim. Você não encontra nenhum outro sistema, nenhuma outra literatura que se compare nessa maneira. Então, a gente tem uma tentativa da ciência que é baseada em fé, em última instância, e a gente tem o que a Bíblia fala. A Bíblia é autoridade. A Bíblia, ela foi revelada pelo Deus que tem o conhecimento do presente, do passado e do futuro. E Ele escreveu o que vai acontecer. E em 3.000 anos Ele nunca errou. Então, não é uma fé cega, não é uma fé que não raciocina. Existe uma lógica humana, né, em você acreditar no conhecimento bíblico. Mas é aquilo. Isso não é tudo. O conhecimento bíblico, ele é baseado primariamente em fé, sem anular a razão. Então, olhamos aqui nessa sessão seguinte a chamada abordando as diferenças, aproveitando as semelhanças. Esse primeiro tópico é essencial. Comunicação. Precisamos entender corretamente.
o que a Bíblia diz e o que a ciência está dizendo. E tão importante quanto isso é entender o que a Bíblia não diz e o que a ciência não está dizendo. Só assim a gente consegue estabelecer um diálogo correto, maduro e que vai chegar em algum resultado. A palavra de Deus ela é 100% verdadeira, ela é inteiramente verdade, mas ela não foi escrita com a intenção de um texto científico, com a intenção de um artigo. A gente precisa entender essa diferença também. Quando uma pessoa fala, né, o sol já está nascendo, essa pessoa ela entende, né, se ela teve aí uma educação básica, ela entende que o sol não nasce, que na verdade é a Terra que está num movimento aí de rotação em torno do seu próprio eixo, mas ela está usando o quê? Uma figura de linguagem. Ela está expressando ali o que ela enxerga, né? O que ela percebe, sente através da sua visão. Então, você tem intenções diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, usando linguagens diferentes, em períodos diferentes. Então você não pode exigir da Bíblia que ela seja tão científica quanto uma tese de mestrado, quanto uma pessoa que está ali com a intenção direta, pura, de criar conhecimento científico, de produzir ciência, né? E isso não diminui em nada a autoridade da Bíblia. As Escrituras Sagradas elas estão cheias de indicações da importância da razão, da racionalidade. O problema com a nossa cultura atual, essa questão que surgiu lá na época do Iluminismo, que nós comentamos anteriormente, é que a racionalidade, a razão do ser humano, acabou se tornando um ídolo. E hoje em dia isso é muito comum. Como que você diz que a razão se tornou um ídolo? Quando você bota a ciência acima da fé. A ciência acima da revelação da verdade bíblica. E isso pode acontecer sem mesmo que a gente perceba. Se você não tem uma comprovação científica, então aquilo ali não vale de nada. Então você nunca vai ter um valor para Deus, por exemplo, porque é impossível provar cientificamente que Deus ele existe de fato. Essa é uma questão de fé, né? Então você entra aí em um redemoinho de vários problemas quando você coloca a racionalidade no lugar de um ídolo, quando você substitui a fé pela razão. De novo, a fé não anula a razão, mas a fé ela é mais importante do que a racionalidade humana. A racionalidade, como nós vemos aqui, ela é uma ferramenta, e é uma ferramenta importante, é uma ferramenta sancionada na Bíblia. Nós temos aqui diversos textos, em Provérbios, Eclesiastes, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai falar da profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como nós já vimos, ele é a fonte de todo conhecimento, né? E quando ele escreve aos Coríntios também, lá no capítulo 14, versos número 15, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então, precisamos entender isso. A razão, ela é uma ferramenta para nós que somos cristãos, que entendemos a Bíblia como autoridade. O método científico admite erros, pois estes servem como fator contribuinte para a própria evolução do saber científico. Então, dizer que a ciência errou, bom, você tem erros e erros. Você tem erros grosseiros, você tem erros que são fruto de corrupção mesmo, de intenção, de engano, né? Mas você tem erros que são fruto de mera ignorância, né? E esses erros aí, eles fazem parte do método científico. Como nós já vimos lá na introdução, a ciência ela vai refinando as suas hipóteses, ela vai melhorando aí
vai adquirindo conhecimento dessa forma, até mesmo com os erros, né? As teorias, elas não são eternas, elas têm essa característica mesmo de ter um certo dinamismo, conforme, falando aqui de um modo muito geral, tá? Conforme o tempo passa, conforme os trabalhos vão sendo melhorados, até mesmo os erros acabam contribuindo, né? Então, apontar um erro da ciência, né, não faz muito sentido. Mas nós precisamos entender o que? A nossa fé olha para a palavra de Deus e entende, compreende ela como suficiente e inerrante. Nós não precisamos de mais nada para saber como glorificar a Deus, como que nós podemos ser salvos, como que nós devemos viver. A Bíblia, ela é suficiente para isso. E nós podemos ter certeza absoluta que a palavra de Deus não erra. Nós cremos na palavra de Deus como inerrante. Aqui a gente já estabelece então, novamente lembrando, a ciência busca a verdade através de investigações. O conhecimento bíblico, a palavra de Deus, já deixa a verdade revelada plenamente. Está aqui, ao nosso alcance. Basta que nós nos aprofundemos nela. Ela é suficiente e ela é inerrante. A partir de agora, meus irmãos, nós vamos ter a oportunidade de ver aqui 3 grandes exemplos de compatibilidade entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico, mostrando aqui, objetivando mostrar que não existe essa guerra que muitas vezes as pessoas querem fazer crer, que existe uma batalha eterna entre ciência e a Bíblia. E nós vamos mostrar aqui apenas alguns casos, existem muitos outros que a gente poderia tentar colocar aí. Eu vou fazer o possível para colocar bastante material aqui na descrição do vídeo também, mas vamos lá. Em primeiro lugar, questão de astronomia, né? A gente tem aí a conhecida teoria do Big Bang, né? E muitas vezes a gente até pode ver alguns cristãos olhando para isso, torcendo o nariz, falando, não, mas não tem nada a ver. E às vezes as pessoas não têm a perspectiva correta. Por quê? Antes de 1927, por aí, que foi quando surgiu essa teoria, né, a concepção antiga, desde tempos remotos, é de que o universo ele era basicamente parado. Você tinha um universo, ele sempre existiu, sempre vai existir, ele está ali, paradinho, e nós estamos vivendo dentro dele. Essa teoria que foi criada, né, ela é baseada na observação através de telescópios de galáxias distantes, que elas se movem de maneira acelerada. Quanto mais distantes elas estão, mais rápido elas estão se movendo, né, para longe. Então você está vendo aí o universo todo em um processo que ele está se expandindo. E essas observações elas foram feitas pelo astrônomo, né, que tem o nome até do telescópio espacial, o Hubble. Mas antes dele foi um padre da Bélgica chamado Georges Lemaitre. Não sei se é essa a pronúncia, com certeza não, mas é interessante a gente ver isso. Um padre envolvido com ciência. E ele estava fazendo esse tipo de observação e teve essa indicação de que sim, o universo teve um início. E aí é que a gente pode correlacionar. A ciência está dizendo uma forma diferente, mas na essência está dizendo a mesma coisa de Gênesis 1. Teve um começo. O universo não é eterno como se achava antigamente. Além disso, esse universo ele está se expandindo. Ah, mas espera aí, Luiz, que história é essa de universo se expandindo? Se a gente abre a nossa Bíblia, no Salmo 104, lembrando sempre, isso é importante, Salmo, linguagem poética, né? Mesmo assim, olha lá no versículo 2, versículos 1 e 2, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina,
pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Você vê essa figura, como que o salmista colocaria aí essa figura de um desenrolar do céu, estender o céu como cortina. Mesmo que você não esteja falando diretamente sobre a expansão de uma galáxia distante no universo que você observou com um telescópio potente o suficiente, você tem aqui, mesmo que não seja diretamente, um leve indício naquele sentido, nessa mesma direção. E é interessante que essa figura ela é repetida pelo profeta Isaías, né? Lá no capítulo 40, versículo de número 22, nós temos aqui o profeta escrevendo: é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Né? Jó capítulo 26, versículo 7 também, o autor registra que a terra, né, falando que Deus faz pairar a terra sobre o nada. Então, um conhecimento aí já muito mais amadurecido do que de muitas civilizações posteriores ainda, né? E aqui fica o nosso chamado para uma atenção. A gente não pode forçar a Bíblia a concordar com a opinião científica. A gente tem um caso aqui de pontos de convergência, sim, mas e antes? Antes de surgir aí essa teoria que gera um ponto de convergência, os cristãos faziam o quê? Eles diziam, não, é verdade, o universo é eterno e é estático mesmo. Não, eles criam na Bíblia. Eles não se deixavam influenciar pelas vãs filosofias do mundo. É aquilo que nós lemos lá em Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Nós não podemos nos deixar enredar por vãs filosofias. Precisamos estar firmados na fé, firmados em Cristo. Não deixe que os rudimentos do mundo falem mais alto, te influenciem mais do que a palavra de Deus. Em Cristo estão ocultos, né, todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. É o que o versículo 3 nos diz. Ele é quem detém todo o conhecimento, toda a verdade vem dele. Então não faz sentido nós nos deixarmos levar por filosofias mundanas, por questões aí criadas por homens que não têm temor a Deus. Mais um ponto de convergência que nós vemos aqui em questão de saúde pública, né? A lei do Senhor lá no Levítico, você tem diversos preceitos, detecção e tratamento, né, a respeito da lepra, como que o leproso deveria ser avaliado pelo sacerdote, como que ele era declarado curado. Você tem regras de comportamento, né, sobre a higiene pessoal, o asseio pessoal, né? Regras até mesmo para o soldado descartar as suas fezes, uma prática sanitária que até hoje em diversos lugares do mundo, em pleno 2020, você tem lugares que não há essa preocupação. E há 2, 3 mil anos, quase 4 mil anos atrás, você tem Deus revelando ao seu povo uma lei que cuida da pessoa, né? Que cuida ali daquela população. E muito tempo depois, né, você tem a figura aí do Pasteur, um químico francês, né, também religião católica. Ele contribuiu, né, junto com pelo menos outros 2 pesquisadores, né, já aí nos anos 1800, com a descoberta, né, dos micro-organismos, que são os agentes, né, que vão causar as doenças, que vão causar outros problemas aí, que muitos deles eram evitados pela observância da lei, né? Então, como eu já falei anteriormente, eu repito aqui, a gente deve conhecer o que a Bíblia diz e a gente deve tentar acompanhar, né, à medida do possível, o que a ciência está dizendo. A Bíblia, ela é absoluta, ela já está completa, a revelação está pronta. A ciência, ela está se construindo dia após dia, né? E aqui tem um caso interessante. Em 1901
foi feito um estudo, né? E esse estudo observou que as mulheres judias tinham uma incidência muito abaixo da média do câncer de colo de útero, né? Então, nesse primeiro estudo, foram propostas duas explicações para esse caso. A primeira explicação seria por causa da dieta, né? Porque o judeu ele não come nada derivado do porco, e que isso teria alguma relação com essa estatística, né? Com essa observação. A outra explicação era racial. Algo a respeito dos judeus fazia com que as mulheres tivessem menos esse câncer. E aí, depois de algum tempo, lá por volta da década de 50 e 60, foi proposta uma outra explicação, que pelo fato do homem judeu, de todo homem, ele praticar a circuncisão, foi proposto que isso seria aí a explicação para essa baixa incidência de câncer de colo de útero nas mulheres. E essa explicação foi muito abraçada pelos cristãos, muito difundida até hoje, né? Mas o que acontece? Em nenhum momento da Bíblia nós lemos alguma indicação de que a circuncisão ela serve para proteger a mulher, para cuidar, né, da saúde da mulher. O propósito da circuncisão é outro. É você ter uma marca de que há um povo separado para Deus. E aí, como nós vimos, a ciência ela está sempre avançando, se desenvolvendo, construindo. Em 2003 foi feita aí uma revisão de algumas literaturas sobre esse assunto, e a conclusão desse estudo é de que há uma fortíssima probabilidade de que a explicação lá de 1901, que o autor daquele estudo antigo, né, falou que era alguma coisa na raça do judeu, provavelmente essa é a verdadeira resposta, de que você tem um componente genético no judeu e que as mulheres, por causa desse componente genético, elas têm uma propensão muito menor, muito abaixo da média, né, a sofrer desse mal, desse câncer, né? Então, por isso que é importante a gente saber o que a Bíblia diz de fato e o que a ciência está dizendo. A Bíblia nunca disse que a circuncisão protegeria a mulher. Mas aí, porque em algum momento a ciência disse, né, que poderia ser uma proteção da mulher, o ato da circuncisão, acaba que você abraça isso como se fosse uma verdade absoluta, mas você está trocando os lugares. A Bíblia é a verdade absoluta. A ciência, ela está construindo, está sempre mudando. Então, é como o salmista no Salmo 18. A nossa rocha, a nossa base, ela está aqui, na palavra de Deus. É essencial saber o que ela diz. Vamos aqui ao nosso terceiro exemplo, já chegando ao final do nosso estudo. É a arqueologia. Então, muitos achados, muitas descobertas arqueológicas, elas vêm confirmando a veracidade da Bíblia, né? O Sir William Ramsay, um inglês, né, que se empenhou aí em trabalhos arqueológicos, ele trabalhou, né, na região, em algumas regiões descritas no livro de Atos dos Apóstolos, e eram regiões que eram desconhecidas até então. Você tinha cidades que você não tinha uma menção a elas em nenhum outro lugar, em nenhuma outra literatura antiga, apenas na Bíblia. E esse homem ele descobriu algumas dessas cidades, né, através das suas escavações. Ele chegou inclusive a se converter por causa disso, né? E aqui a gente lembra de novo, né? A conversão ela é uma obra do Espírito Santo, não da racionalidade. A racionalidade pode ser uma ferramenta usada, uma ferramenta secundária. Quem convence o ser humano, quem converte o ser humano é o Espírito Santo. E a Bíblia não depende de uma aprovação da ciência. Ela é a autoridade por si mesma. Então, nesse caso, a comparação que a gente faz
nessa mesma época, aquele arqueólogo, antes de encontrar a cidade, né, ainda não tinha começado o seu processo de conversão. Mas um cristão verdadeiro, fiel às Escrituras, olhava para aquele texto e tinha certeza absoluta de que ali, naquele momento, existia uma cidade daquele nome. Por quê? A Bíblia é verdade e ela não erra. Ela é autoridade, ela é suficiente e ela é inerrante. Outro caso está lá em Atos 19:31, que na cidade de Éfeso, né, o autor bíblico registra fala de asiarcas, que eram amigos de Paulo. E esse termo asiarca, ele ficou desconhecido, né, até o século XX mesmo, né? Você não tinha nenhuma menção. Então a crítica à Bíblia era a seguinte: isso daí é inventado, isso daqui é fantasioso. Então você tinha aí uma tentativa de desacreditar a Bíblia, porque ainda não existia conhecimento científico, né, sobre o que a Bíblia estava dizendo. Até que você chega num ponto em que a ciência encontra algo que já estava dito na Bíblia. Então, é importante a gente entender quais devem ser, de fato, o alcance e a limitação, né, da ciência quando a gente está olhando ela, estudando à luz da palavra de Deus, para que a gente não cometa esse tipo de erro, né, nem para um lado, nem para outro. A própria Bíblia, ela nos traz alguns exemplos, né, de aplicação de conhecimentos, né, mesmo que não sejam, talvez não sejam, né, diretamente científicos, né, pelo menos se aproximam do conhecimento científico, da forma, né, científica de usar a racionalidade para resolver problemas, enfim, se empenhar ali nessa observação e investigação da realidade. A gente tem um exemplo lá em Gênesis 30 e 31. Jacó, ele tem o seu rebanho aumentado, né, de forma aí que ele reconhece que foi Deus que fez isso por ele, lá em Gênesis 31. E o rebanho de seu sogro diminuiu. No entanto, Jacó faz algo curioso em Gênesis 30. Né? É um texto que eu confesso que eu não entendo ele completamente. É um texto difícil, né? A gente entender o que Jacó está fazendo ali, né? Mas a gente observa um método. A gente observa ali que ele cria regras e ele executa corretamente. E ele busca o quê? Uma reprodução desses resultados. Então, o aumento do rebanho veio de Deus. Mas talvez o método usado foi o quê? Uma racionalidade. Um pensamento analítico, científico, que ele aplicou ali naquela realidade dele. Nós já mencionamos no tópico anterior o livro de Atos, mas nós temos Lucas como um exemplo aí de uma diligência, de uma capacidade de relato fantástica. Esse evangelista, né, ele inicia o seu primeiro livro falando que ele fez uma investigação, né, acurada de todos aqueles acontecimentos, né, desde a sua origem, e ele escreveu, né, uma exposição ordenada. Quer dizer, ele colocou em prática, para escrever um livro da Bíblia, algumas habilidades que são essenciais para o conhecimento científico. Então, todo mundo que trabalha nessa área sabe que é essencial você conseguir relatar. Isso é essencial para o bom andamento, né, de uma produção científica. E Lucas, ele fez exatamente isso. Ele coletou informações de diversas fontes, ele ordenou essas informações e criou um relato conciso, um relato que perdura até hoje. O Evangelho, né, segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem um exemplo também de um rei de Judá, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. Nós temos o relato, né, de que Uzias ele fez uma reformulação no exército, né, lá do reino do sul, do reino de Judá. E essa reorganização passou pelo uso de máquinas,
que foram fabricadas, né, máquinas aí de tecnologia militar da época, e foram inventadas por homens peritos. Então você tem aí um incentivo a uma engenharia para uma aplicação militar, né, presente em um momento da história, né, do povo de Deus. E ele foi maravilhosamente ajudado e se tornou forte. Se tornou forte por quê? Porque Deus determinou que ele deveria ser forte. Mas qual foi o instrumento utilizado? O conhecimento, a perícia daqueles homens, dentre outras, né, obras que ele fez ali, com muita capacidade também de administração e gestão de seus recursos, claro, né? Por fim, a gente tem um exemplo, né, dentre muitos outros que a gente poderia mencionar, mas que o tempo infelizmente não nos permite, né? O chamado Tubal-Caim, descendente, né, de Caim. Antes mesmo do momento do dilúvio, nós temos o relato bíblico sobre esse homem, falando que ele era um artífice de bronze e de ferro, todo um instrumento cortante, né? Parece que não, mas você trabalhar no bronze e no ferro é um ofício que envolve não apenas a arte, mas também muita ciência. Não é fácil você pegar um objeto de metal e você formatá-lo de maneira que ele seja útil, você trabalhá-lo, você tem uma série de variáveis que precisam ser controladas, como temperatura, tipo de material, forma de trabalho nele. Então você tem ali, logo nos primórdios da humanidade aí, do relato bíblico, uma menção a uma arte que envolve, né, a um ofício que envolve tanto um caráter artístico quanto principalmente, né, científico, desde momentos remotos na palavra de Deus. Como falei, muitos outros exemplos poderiam fazer parte aqui desse nosso pequeno estudo, mas vamos encerrar por aqui com algumas aplicações práticas que eu creio que são muito importantes. Primeiro de tudo, não se deixe intimidar pelos ataques à fé cristã. Não deixe que o mundo intimide você. Não deixe que o mundo crie uma narrativa e crie raízes no seu coração de que a Bíblia ela é irrelevante. Pelo contrário, a Bíblia ela revela um conhecimento que ele dá origem à capacidade do homem de produzir o conhecimento científico, né? Por causa disso, você não deve se deixar influenciar por essas filosofias mundanas que tentam fazer o quê? Substituir a Bíblia, a autoridade maior, pela racionalidade, pela razão do ser humano falho e pecador. Busque o conhecimento bíblico acima de todas as coisas, né? Sabendo o quê? Que ele não anula a ciência e nem busca anular a ciência de forma alguma, nem a sua capacidade de raciocínio, sua racionalidade. Deus é a fonte de toda verdade e de toda sabedoria. Busque esse conhecimento, dê importância a ele. Em quarto lugar, a aplicação que nós temos é incentive o interesse dos mais jovens, principalmente, crianças, adolescentes, pela ciência. Mostre que se interessar por ciência é algo que é compatível. Esse interesse ele não é incompatível com a Bíblia. Eu acabei de ver que eu errei aqui no nosso slide. Perdão, irmãos. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Mostrar que não é porque o mundo está dizendo uma coisa que essa coisa é verdade. Precisamos mostrar para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a verdade da palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que toda verdade ela vem de Deus, toda sabedoria ela vem do alto, toda boa ciência glorifica a Deus. Abraham Kuyper, talvez um dos maiores pensadores calvinistas, ele fala que existem basicamente dois tipos de pessoas, salvos, não salvos. Por causa disso, existem dois tipos de ciência.
Vou deixar essa recomendação aqui na nossa descrição do vídeo. Vale muito a pena buscar entender o que esse homem produziu durante a sua vida. Por fim, encerrando, mais importante de tudo, ore, peça a Deus que te dê sabedoria, que te dê discernimento, para que você saiba lidar com esses desafios. Nós enfrentamos desafios nessa área constantemente e não podemos enfrentar pelas nossas próprias forças. Precisamos de Deus, precisamos da força do Espírito Santo e precisamos lembrar sempre que tudo que nós fazemos devemos fazer para a glória do nosso Deus. Que sejamos assim em toda a nossa vida e também em qualquer interação que nós tivermos aí nessa questão do conhecimento científico. Nossa intenção é que você tenha sido abençoado por esse estudo aí, que apesar de ter sido longo, não cobre nem 1% do que a gente tem aí de material, tem de assunto para falar sobre esse tema, mas a nossa intenção é que a gente tenha conseguido introduzir esse assunto e abençoar e edificar você na fé. Deus te abençoe.